Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abrirão os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Olá, meu querido, olá, minha querida, bom dia. Olá, minha querida, saiu meio amarrado aqui, não tem problema, mas a semana vai sair bem solta, em nome de Jesus. Bem-vindo você que está conosco pela rede Bom Jesus de Evangelização, YouTube, Facebook, por onde você nos assiste. Escreve aí, manda para nós e diz aonde você fala. Sou aqui de Taubaté, sou de Tremembé mesmo, sou de São José, estou assistindo aqui com minha mãe, com minha filha. Escreva para nós, descreva como você está assistindo esse programa. É feito com carinho para você, para tocar seu coração, para deixar a nossa semana cheia de sentido em Deus. É o programa Bom Dia, Bom Jesus. Mais uma vez comigo, Joel Varenga. Valquíria me cede sempre um espaço para que a gente possa conversar um pouco mais, mas já já ela está de volta, tá? E eu estou chegando nesse momento, nesse programa, para um tempo novo. Não esquece de compartilhar também essa programação com os seus, para tocar cada dia mais corações. Eu estou dizendo que eu estou chegando para um tempo novo, para um ano novo. Você já vai entender. Você já vai entender. Eu vou sentar por aqui mais uma vez para conversar, para bater aquele papo gostoso com o nosso pároco reitor aqui da Basílica do Senhor Bom Jesus, sempre aqui no programa, trazendo espiritualidade e ensinamentos para nós. Bom dia mais uma vez, bem-vindo, Padre Zé Vicente, tudo bem? Bom dia, Joey, bom dia, você que nos acompanha pela rede Bom Jesus. É com alegria que nós nos encontramos mais uma vez, assim como o Joey disse, trazendo uma notícia, uma mensagem boa para essa semana que começa. Então é com alegria que aqui nós estamos para conversar de algo novo, como você diz, de um tempo novo que está começando. É isso. Por que eu estou dizendo um ano novo? É uma frase que o Padre Zé Vicente mesmo vem nos motivando desde semanas atrás aí para falar sobre um novo ano que nossa Igreja Católica Apostólica Romana vem vivendo e entra oficialmente agora, começou oficialmente aqui na nossa diocese no domingo, ontem, né? Então nós estamos inaugurando um ano novo. Então o tema do nosso programa de hoje e o tema desse nosso ano novo, que o Padre já vem explicar para nós, é vocação, graça e missão. Meu Deus, é vocação, é chamado, e esse é o tempo novo que nós inauguramos, e eu já começo a conversar no nosso programa de hoje sobre esse tema tão bonito que deixou o Padre tão animado, e eu espero que ele toque o meu e o seu coração para que nos animemos também para ouvir esse chamado, não é, Padre? É tempo de ouvir o chamado. Verdade, tempo de ouvir chamado e não demora. É para responder, porque é muito importante, né? Muitas vezes a gente demora para responder o chamado de Deus. A gente responde tantos chamados por aí, tão rápido, e o chamado de Deus a gente demora. Não demore agora, porque é graça que vem por aí. O Padre comentou aqui nas nossas conversas no dia a dia, ele falou, tem vezes que alguém vai lá e chama, ei, vamos para o boteco agora, vamos lá para a balada agora, e a pessoa já está lá pronta para atender esse chamado, para essa curtição que muitas vezes é gostosa, sim, na maioria das vezes é gostosa, mas que é uma alegria passageira, né? Mas isso que nós estamos convidando você, que a igreja convida, é para algo duradouro, para algo perene na nossa vida, tá? E nós vamos começar o nosso programa com a palavra que dá sentido ao nosso coração. O Padre Zé Vicente vai trazer a palavra do Senhor para dar norte para nós nessa manhã,
nessa semana. Palavra essa que faz arder o coração. É a palavra, o trecho da palavra de Deus, é o trecho inspirador, também motivador, do ano vocacional. Lucas, no capítulo 24, no versículo 32 a 35. E diziam um para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E eles confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como haviam reconhecido ao partir o pão. Queridos irmãos e irmãs, então nós estamos aqui no trecho inspirador do ano vocacional, que é os discípulos de Emaús, então, que vão indo depois da morte do Senhor, eles entristecidos vão indo embora, se afastando da comunidade. E no caminho de Emaús, o Cristo ressuscitado se apresenta ou aparece para eles, se coloca com eles no caminho. É interessante, né? Porque aí vejam que Jesus se coloca no caminho, não só dos discípulos de ontem, mas também dos discípulos de hoje. Jesus se coloca no nosso caminho, ele caminha conosco. E é interessante que os discípulos, então, neste caminhar com Jesus, que lhes vai explicando as Escrituras no caminho e faz o coração deles arderem. Então, eles lá no final do caminho, depois então de reconhecer Jesus ao partir o pão, eles então reconhecem: não ardia o nosso coração pelo caminho quando ele nos explicava as Escrituras? E aí os olhos deles se abriram ao partir o pão e voltaram imediatamente para a comunidade. É interessante, né? Esse voltar correndo para a comunidade. Quando a gente descobre realmente o verdadeiro valor de Cristo, a gente quer voltar para a comunidade, contar para a comunidade. Eles voltaram para contar a experiência do caminho. Então vejam que o texto motivador desse ano vocacional é fazer com que o nosso coração também arda no caminho e que a gente também sinta motivado à missão, e volte para contar as experiências de Deus ressuscitado, Cristo ressuscitado, para os demais. Coisa linda essa palavra, muito boa mesmo. Eu fiquei me imaginando, caminhando com medo e logo Deus falando no meu coração e fazendo arder meu coração. É isso aí. Se está com medo de caminhar, se algo aflige nosso coração, ouçamos a voz do Senhor na palavra. Aqui, o Padre acabou de ler a palavra do Senhor e ardeu sim o nosso coração. E vai arder mais ainda, Padre. O Padre gosta muito desse instrumento, ele sempre fala para nós. E hoje nossos convidados para parte musical, para alegrar o nosso programa com oração cantada, hoje oração soprada aqui no nosso meio, com o sopro do Espírito Santo eu recebo ele que é mais do que da minha família, Padre. Ele é meu cunhado também. Verdade, aqui no nosso verdade. meio. Que bom. É o Marcos. Estamos que está em família. Aqui. Em família, com certeza. A família Bom Jesus que cresce a cada dia. É o Marcos, a gente chama de Má, né? Na internet é Massax, já ele fala para você como que está o endereço dele. Má, mais uma vez aqui, bem-vindo em nosso programa. Deus abençoe. Obrigado pela presença, irmão. Eu agradeço pelo convite, seu convite especial, o convite do Padre Zé Vicente e da Rede Bom Jesus. Fico feliz por esse espaço, né? Porque músico é difícil falar, a gente não fala, a gente só toca. E eu vim com meu amigo aqui, o Flávio Chaves, que toca comigo também aqui na Basílica, nas missas, né? A gente toca junto. E é uma felicidade estar aqui com vocês. Amém. Obrigado. Prepara então a primeira música para nós. O Marcos é jogador caro, Padre. Foi um custo para eu trazer ele aqui, viu? Olha, Deus sabe o quanto eu estou convidando já para vir aqui no nosso programa. E ele veio para tocar. O Padre vai falar, porque o Padre gosta muito de saxofone, não é, Padre?
Verdade. E o tema do ano é vocação, graça e missão. Então é um momento de muita graça. Você diz, trazer o Marcos é uma benção. Ai. Vamos lá então ver o que o Marcos preparou para nós nesse primeiro momento agora, com você aqui no programa Bom Dia, Bom Jesus. Ei, meu Deus do céu, o povo que está em casa agora, que frequentou aí a renovação carismática, que gosta de um grupo de oração, de cenáculo, agora foi ao delírio também, porque essa música é marcante para nós que somos também desse movimento aí. E é isso, a música fala amar-te mais que a mim mesmo. Também é coisa da nossa vocação, do nosso chamado, saber que aquele que nos chama é maior que nós, o nosso primeiro amor ao Senhor. Padre, vamos para minha primeira pergunta aqui, que eu preparei para nós. O texto iluminador do nosso ano vocacional vem dizer assim, o texto vem do Evangelho de Marcos aqui, né? Jesus chamou e enviou os que ele mesmo quis. Ajuda a aprofundar que a origem, o centro e a meta de toda a vocação e missão é a pessoa de Jesus Cristo. Padre, Jesus nos chama a quê? Como que a gente pode não deixar esse chamado uma coisa meio abstrata? É um chamado de Deus, então a gente vai caminhando meio a esmo, meio assim, meio aqui, meio acolá. Como que a gente detecta, decodifica isso na nossa vida? Assim, Jesus me chamou, eu tenho bem claro um chamado. Como o Senhor, a gente conversava essa semana, o Senhor falava do chamado para clinicar e também do chamado para ser padre. O Senhor colocou na balança, os dois eram lindos, mas servir a Deus era ainda mais lindo. Eu ouvi o Senhor falar, arrepio até de lembrar do Senhor falando isso. Servir a Deus era ainda mais lindo do que clinicar. Então, como foi para o Senhor e como detectar essa diferença para saber, é para isso que Deus me chamou? Joey, a questão do chamado é algo, vamos dizer assim, o chamado de Deus é pessoal. Ele chama cada um pelo nome e chama cada um com dons específicos, né? Então, veja aqui, nesse ambiente que nós estamos aqui, eu tenho os meus dons dados por Jesus, então a vocação pela qual eu fui chamado. Você, pela vocação pela qual você foi chamado, você tem os seus dons que complementa. E é interessante que os dons complementam. O Marcos, né, e o Fábio, né? Então cada um com a sua vocação. E é interessante, né? Então o chamado de Deus é pessoal. Os dons também que ele concede são pessoal.
E quando a gente descobre ou percebe, né, o chamado de Deus, muitas vezes o chamado não é que você vai escutar uma voz, alguma coisa, né? Porque o chamado de Deus é algo que a gente percebe, que a gente sente, né? E quando a gente então descobre, sente, percebe esse chamado, a gente tenta corresponder. É claro que num primeiro instante, com algumas dúvidas e incertezas, talvez a gente ainda não tenha muito claro, muitas vezes o chamado, mas a hora que a gente se coloca, né, para responder, aí a gente vai percebendo e a gente vai também se preparando, vai se formando. O próprio Jesus vai formando o caminho de Emaús, ele vai vai contando as escrituras para os discípulos, né? Vai levando a eles a descobrirem realmente quem ele é. E aí a gente vai então fazendo essa experiência gostosa do caminho, é claro. E então cada um com os seus dons, cada um com a sua vocação, né? E quando a gente percebe, como eu estava dizendo, quando a gente percebe, descobre, a gente dá então sentido para isso, né? E aí a gente vai então tentando servir da melhor forma possível. E quando a gente descobre que isso é vocação, que a gente começa a fazer bem feito, né? Porque o vocacionado é aquele que faz bem feito. Então, quando a gente faz por fazer, ou faz por obrigação, ou faz, né, por questões de dinheiro, financeiro, se a gente procurar por esse caminho, né, e muitas vão por aí, e não acabam fazendo bem, não ajudam também. Então, esses dias eu celebrava no Carmelo, e falando então lá com as monjas e com a comunidade que ali estava, eu mencionava e dizia assim, olha, então o vocacionado, o chamado, e aí quando a gente descobre que é de Deus, a gente vai fazer com qualidade. Quando a gente faz com obrigação, a gente não faz com qualidade e a gente não serve bem, né? E aí fica mal aquilo que nós fazemos. Então é algo que vai crescendo em nós. O chamado de Deus é algo que vai crescendo. Quando a gente se coloca, parece que vai crescendo. O Marcos, né? Ele não nasceu tocando o saque. Ele sentiu, né, vocacionado, e ele foi então se colocando dentro desse projeto, nesse caminho, e foi crescendo. Então ele foi aprendendo e foi ficando bom nisso, né? E como faz realmente de forma agradável. E assim também o Fábio. E assim também nós, né? E a gente acaba sendo o quê? Instrumento da graça de Deus na comunidade. Muito bem esclarecido para nós. O senhor citou o caminho de Emaús, pode-se dizer também, no meio disso tudo, padre, que aquilo que faz arder o nosso coração e a gente busca esse aperfeiçoamento também é aquilo que é a nossa vocação, né? Deus não dá alguma coisa que não mexa com a gente, né? Que bom, que bom. Exato, saber. Quando é vocação, a gente aprende a fazer logo e faz bem feito. Quando não é vocação, a gente... talvez isso acaba sendo sofrimento para a pessoa. Quando não é vocação, a pessoa faz, mas faz sofrido. Não faz com alegria, isso se torna tristeza. E muitas vezes tem gente que desiste, né? Nesse processo todo, não é isso, desiste, porque realmente está no lugar errado. É isso aí, gente. Vamos buscar o nosso lugar no meio do povo de Deus, na igreja de Deus, porque quando encontramos esse lugar, as coisas começam a acontecer. Bom, o tempo voa, o tempo passa rápido e nós já vamos para o nosso intervalo, mas claro que a gente não vai sem ouvir boa música. O Marcos vai tocar para a gente, o Mar, como você quiser. Aliás, Mar, você pode falar já para nós aqui a sua rede, desculpa, ele tem que mexer no microfone ali, gente. A sua rede social para o pessoal que está em casa, que está ouvindo você tocar, seguir e ver mais vídeos e o que você está fazendo por aí. No Facebook é Marcos Moreira, né? E no Instagram é Massax Moreira. Por causa da minha esposa, ela não gostava que eu tinha antes um outro Instagram. Ela falou assim, não é legal, vou fazer Massax Moreira. Todo mundo te conhece como Má, como você falou. E sax, porque você toca sax. Aí ficou Massax Moreira. É isso aí, para você entender quem manda em casa.
tá? É por aí que a banda toca. É melhor assim, né, padre? A mulher sempre sabe melhor como são as coisas. Isso é questão de vocação, né? É questão de vocação. Falou certo. Vamos lá, vamos pro intervalo ouvindo boa música aqui com o Mike, também com o Flávio, músicos aqui da nossa Basílica do Senhor Bom Jesus. Todos os dias, o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé celebra a Santa Eucaristia. Venha encontrar-se com Jesus na Sagrada Comunhão, todos os dias às 3 horas da tarde, com transmissão pela Rede Bom Jesus. Aos domingos, as missas presenciais acontecem às 6h30, 8h30 e 10h30 da manhã. À tarde, às 3 e às 6 horas e ainda às 8 horas da noite. Venha viver a sua fé e renovar a aliança com Cristo Jesus. Evangelizar é comunicar a boa nova. Rede Bom Jesus, viva a evangelização! Marcos Roberto Moreira é o nome dele, é o Má, do saxofone, trazendo para nós essa linda canção que você ouviu agora, Eu Vou Perseguir. O vocacionado tem que perseguir, sem desistir, aquilo que Deus sonhou para ele, viu? Tudo a ver com o nosso tema de hoje. Aliás, o tema de hoje, vocação, graça e missão, que é o tema do nosso ano vocacional. Estávamos falando no primeiro bloco sobre isso mesmo, na primeira pergunta aqui, falando de como saber qual é o chamado mesmo, para a gente não ficar perdido, né, na igreja, sem saber qual é o chamado que Deus tem para mim. O padre explicou muito bem. Depois, se quiser, você pode voltar ao vídeo aí e acompanhar mais uma vez a resposta dele, mas todo o programa vai dando sentido também a essa pergunta aqui. Nós continuamos falando sobre este tema bonito do nosso ano vocacional, e eu volto a falar com o padre aqui nesse momento. Padre Zé Vicente, o lema, nós falamos então no início sobre o texto iluminador, mas o tema é esse que eu disse no início agora. O lema é corações ardentes, pés a caminho. Eu comecei o programa falando desse coração que ardia no caminho de Emaús. O senhor explicou que isso também é um sinal da vocação que Deus tem para nós. Então continuamos aqui, fala do coração e dos pés. Recorda os discípulos de Emaús, como falamos, o coração que arde ao escutar a palavra do ressuscitado e dos pés que se colocam a caminho para anunciar o encontro com o Cristo. Podemos dizer então, padre, que ao receber o chamado também, nós não recebemos uma preparação mágica. Deus me chamou. É como o senhor disse, o Mar teve que se preparar, né? Então, não é, Deus me iluminou, pronto, eu já vou sair tocando violão, eu já vou sair apresentando programa, celebrando missa de qualquer jeito. Não, pode dizer que nesse caminho, então, nós devemos, na palavra do Senhor, nos preparar ao máximo para poder anunciar e seguir esse chamado? Exato. Então, Deus chama e nos capacita no caminho. Nós vamos aprendendo. Então, não é que Deus chama e a gente já está pronto. Mesmo no caminho de Emaús, Jesus vai explicando as Escrituras, começando por Moisés, passando pelos profetas, vai falando todas as Escrituras
então para com eles, né? E eles então vão aprendendo, eles vão escutando, eles vão de coração aberto, por isso coração ardente, né? Eles vão de coração aberto, ouvindo, e depois do ouvir, depois do aprender, depois do aprofundar, aí então o caminhar, aí pé na missão. Então eles voltam correndo para Jerusalém, mas isso quer dizer realmente para nós que, então depois que a gente se prepara, pé na missão. Então eu me senti chamado, vocacionado, então a ser padre. Levou tempo. Então eu tive que descobrir o chamado de Deus, me preparando. E foi um longo caminho também de escuta, de formação e depois pé na missão, até hoje, pé na missão. E se preparando, cada momento, né? E assim é cada vocacionado. Aquele que se sente, né, chamado, vocacionado, por exemplo, no campo da medicina. Ser médico é uma vocação, mas não é porque ele acordou um dia lá, né, sentiu então vocacionado, que ele já sai operando, que ele já sai consultando, que ele já sai receitando. Não, ele vai fazer um longo caminho de preparação, né? Assim também é um doutor, né, professor da USP ou de qualquer faculdade, da Unital, aqui pertinho de nós, né? Vai se aperfeiçoando. Assim a música, né? Então todo vocacionado tem que se aprofundar e se aperfeiçoar no seu chamado para servir e servir bem. E todas as vocações, ela é fruto do Espírito Santo, é fruto de Deus. Então quando a gente sente realmente que é fruto de Deus, a gente coloca, né, a gente se coloca a serviço. Tudo é para o bem da humanidade, é bem da comunidade, é para o bem, né, da sociedade. Então a gente faz bem. Portanto, muitas coisas que não são bem feitas e mal feitas na sociedade e no mundo, né, são porque são homens e mulheres ou que sentiram o chamado, mas não se prepararam, ou que não se sentiram o chamado e estão roubando, né, aquilo que então que deveria ser então da comunidade, da sociedade, então acaba roubando, né? Não ajuda, não colabora, acaba matando, né? Vejam vocês que tantos sinais de morte por aí são de pessoas que não são vocacionadas, né, para viver a comunidade e a humanidade. Forte, hein, minha gente? Bem forte. É lindo, é bonito, mas mais do que romântico, servir a vocação a que fomos chamados, é uma coisa muito de responsabilidade. Então, vamos ter carinho com a nossa vocação. Tem uma última pergunta, mas antes dela, eu quero chamar a mim mesmo, porque eu tenho que falar para vocês de produtos aqui da nossa loja Bom Jesus. Olá, Joey Alvarenga, sou eu, Joey Alvarenga, com você aqui também, para mais uma vez falar da nossa loja Bom Jesus. Isso mesmo, semana passada falamos sobre 2 produtos lindos, nessa semana mais 2, maravilhosos. E o Luiz já vai mostrar para você aqui na nossa bancada. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Aliás, é mesmo, né? É Maria, cheia de graça. Olha só, aqui desse lado, na minha mão, você já pode ver uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, feita em artesanato, em MDF. Olha que coisa linda, muito bem pintada, muito bem adornada. Aqui o manto de Nossa Senhora Aparecida, de perto é muito mais bonito do que na imagem ainda, como você está vendo aí, viu? Com o preço ao seu alcance. E, aliás, eu aprendi que essas coisas não têm preço, elas têm valor, né, minha gente? Então isso aqui no nosso oratório em casa, num aparador como esse no seu apartamento, na sua casa, é a coisa mais linda. Você pode chegar aqui na nossa lojinha e levar para casa essa linda peça. E aqui do lado, já mais no estilo tradicional, o busto, né, de Nossa Senhora. Aqui é o Imaculado Coração de Maria. Olha que coisa linda. O coração também para o lado de fora, né, em chamas. Esse coração que arde de amor pelo Filho Jesus. Essa imagem para você levar para casa. Ela tem detalhes lindíssimos na pintura. Aqui, esses detalhes em dourados também de perto brilham, que é uma beleza. O Luiz está mostrando para você aí. E em preço,
logo abaixo dela aqui tem rosas lindas também, para você rezar o seu terço, o seu rosário, rezar na intenção da gente aqui também, da família Bom Jesus, e ajudar na evangelização. Quer essas duas peças? Já sei que você está falando aí. Meu Deus, como eu não tenho essa peça na minha casa, é fácil. Vem para cá na nossa Basílica do Bom Jesus de Tremembé. Fica aqui na Praça Luiz Balmes, sem número. É facinho, gente. Chegou em Tremembé, a Basílica já vai dar o ar da graça para você. Do lado da Basílica tem o nosso estúdio, tem a loja Bom Jesus também, onde você adquire esses produtos e ajuda na obra de evangelização. É com você aí no estúdio, Joey Alvarenga. Vamos lá. É isso, obrigado Joey Alvarenga por trazer para nós os produtos da loja Bom Jesus. É isso, como ele disse aí, né? Como eu disse na chamada, a nossa loja está aqui, linda, maravilhosa. Investiram na cara nova dela, a decoração está maravilhosa, o design no interior está lindo e os produtos são feitos com carinho para evangelizar na sua casa também. Contamos com você, porque tudo que é vendido lá ajuda na evangelização, ajuda nesse microfone, nessa luz, nessas coisas que você está vendo aqui, para a estrutura continuar e melhorar, para dar ainda mais qualidade na evangelização. Padre, agora é direto com o senhor mesmo, direto com a Basílica aqui, falando em ano vocacional, nesse ano novo que estamos vivendo, vida nova. O senhor está preparando com a equipe da Basílica aqui alguma coisa nova, boas notícias para o povo nesse ano vocacional? Podemos esperar coisa boa por aí? Podemos esperar sim, Joey. Nós estamos aí já nos organizando, vamos fazermos algumas reuniões que precisam ser feitas ainda para então delinearmos como será o ano vocacional aqui no Santuário Basílica. Uma coisa é certa, né? Eu estou aqui com o texto base e a novena do Senhor Bom Jesus está sendo preparada em cima do texto base. A temática da novena já está toda delineada e em cima do texto básico. Agora estou trabalhando o conteúdo da nossa novena do Senhor Bom Jesus. Então isso já é, né, algo que está acontecendo. Mas nós vamos ainda implementar com muitas outras atividades vocacionais, então aqui junto do santuário, com certeza. E aqui nessa, né, na rede Bom Jesus, nós estamos apenas começando a temática. Nós vamos aqui poder trazer vocacionados para conversar e falar sobre a sua vocação, nas diversas vocações na sociedade, na igreja, no mundo, né? E como cada um pode colaborar então com o serviço na sociedade e na comunidade. E já que o padre tocou no assunto disso tudo que vem por aí, de tudo que vai sendo preparado, nós falamos também com o padre Rafael Santos. O padre Rafael é assessor da Pastoral Vocacional Diocesana e falou com a gente aqui na Rede Bom Jesus. Fala conosco, padre. Sou o padre Rafael da Diocese de Taubaté. Sou responsável pela Pastoral Vocacional em nossa diocese. Acompanho os nossos jovens nesse trabalho de discernimento vocacional. A Igreja no Brasil celebra neste ano o 3º ano vocacional. Há 40 anos do primeiro ano, em 1983, que traz como um tema Vem e segue-me, o chamado de Jesus, um convite personalizado que nos recorda a todo momento de que o chamado e a resposta são pessoais. Depois de 20 anos, em 2003, foi celebrado o 2º ano vocacional com o tema Batismo, fonte de todas as vocações, onde nos faz tomar consciência que somos uma assembleia de vocacionados e vocacionadas. E agora vamos celebrar o 3º ano vocacional, fazendo todo esse percurso, todo esse caminho com a igreja, que traz como tema vocação, graça e missão. E o lema Corações ardentes, pés a caminho, faz recordar os discípulos de Emaús. A graça faz o coração arder, a missão faz os pés estarem a caminho em movimento. Entre o coração que arde, ao escutar a palavra do ressuscitado, e os pés que se colocam a caminho para anunciar o encontro com o Cristo, temos a parada, o sentar-se à mesa, o pão repartido, a partilha, a comunhão, um gesto fundamental que faz os olhos se abrirem. Por isso que
essa passagem dos discípulos de Emaús nos ajuda a caminhar com a igreja, a deixarmos sermos motivados pela palavra, pela Eucaristia e fazer com que os nossos olhos se abrem. Nos faz viver de fato esse tempo de graça e missão. É preciso recordar que a origem, o centro e a meta de toda a vocação e missão é a pessoa de Jesus Cristo, aquele que chama e também aquele que envia. À luz do mistério de Cristo, cada pessoa compreende a sua identidade e missão. É também à luz de Cristo que a igreja recorda a sua vocação e a sua missão. Por isso que o objetivo geral desse terceiro ano vocacional é promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade, para que seja um ambiente favorável ao despertar de todas as vocações, com graça e missão, a serviço do reino de Deus. Por isso que nós queremos convidar todos vocês, rezem também junto à sua comunidade paroquial, para que seja um ano que nos faça tomar consciência da importância vocacional, essa cultura vocacional que precisa ser inserida em nossos corações, em nossa igreja, em nossas pastorais e movimentos. A igreja conta com cada um de vocês na oração, na motivação, na inspiração, para que de fato possamos vocacionalizar a nossa igreja, as nossas pastorais, os nossos movimentos. Que seja um tempo rico, um tempo de graça, um tempo de bênção para toda a igreja do Brasil, para a nossa diocese de Taubaté em particular, para que o Senhor da Messe envie operários para a sua messe, jovens que tenham no coração o desejo de querer entregar a sua vida como sacerdotes, vocacionados. Também desperte no coração das jovens o desejo à vida religiosa como freiras, mas também nos dê consciência a vocação familiar, a vocação dos leigos, a vocação que atinge a cada um de nós. Nos abramos a essa ação de Deus e deixemos com que esse tempo seja para nós um momento de graça e missão a serviço do reino de Deus. Que Deus os abençoe. Conto com as suas orações. Reze para que seja um ano muito rico para a nossa igreja, em particular de Taubaté, mas para toda a igreja do nosso Brasil. A você, jovem, também, que sente no coração o desejo de discernir o seu chamado, uma inquietação que você sente no coração, nos procure. Procure a nossa diocese de Taubaté, o nosso seminário diocesano Santo Antônio, através do Facebook, através do nosso contato, para que você possa iniciar o caminho vocacional e deixar Deus tocar o seu coração e que você possa responder a esse chamado. Venha fazer essa experiência. É preciso ter coragem, é preciso ter fé, é preciso se lançar nas mãos do Senhor e confiar que Ele cuida de cada um de nós. Obrigado, muito obrigado ao Padre Rafael, que nos atendeu prontamente. O senhor pediu para eu falar com ele, ele nem pensou duas vezes, Padre. Logo, fui à missa lá, pedi para falar com ele, ele logo atendeu, marcou comigo, e está aí a palavra dele, e ele vai nos ajudar também com isso, né, com esse ano aí. Muito bem, o Padre Rafael está preparado para trabalhar realmente a questão vocacional na diocese, as vocações específicas, da qual ele é então designado, mas agora dentro do ano vocacional, então, mais do que nunca, aberto para nos auxiliar também nos trabalhos. É isso aí, muito obrigado, Padre. E nós vamos, neste momento, para aquele instante importante do nosso programa, que é orar por você, orar por todos que estão conosco na sintonia pelo Facebook, pelo YouTube e principalmente por quem é dizimista, aqueles que ajudam, que dão uma parte do que tem para o reino de Deus aqui na Basílica do Senhor Bom Jesus, que são aniversariantes dessa semana. Então, estamos hoje no dia 21 e hoje quem faz aniversário, 21 de novembro, é a Luzia Vargas da Silva, também a Mônica Cristina Charlot, e amanhã temos a Benedita Silvia Betoni, também amanhã Sandra Aparecida Santos Crispim, aí vem dia 23 Cleonice Maria Chagas, Maria Aparecida Cite de Araújo, a Regina Bertelli,
também o Kaique da Costa. No dia 24, temos 3 aqui, Antônio dos Santos, Ana Maria Alvarenga, mais uma com o meu sobrenome aqui, o Rafael Lucas Barbosa Freitas. No dia 25, Rosângela Aparecida de Oliveira. 26, Jorge André, acho que é dos Santos Fischer, e Gabriel Augusto Marçal. Dia 27, Elisete dos Santos Lima, Maria Lúcia Assis Hidalgo e Rogério da Mota. E no dia 28, André Luiz Iori, Neuza Correia Leite. 29, para terminar o mês aqui, Fabrícia Saldanha Rossi, Lúcia Lessa Iori, Maria Rossi Pereira no dia 30, também o Fábio Zufo Ferraz e Maria Cláudia Milantoni. Por você que faz aniversário, que é nosso dizimista, você que ainda não é e que quer ser dizimista aqui no Bom Jesus, se você ainda não é, aí onde você mora, é claro, né? E quer fazer parte dessa família, é só chegar aqui na secretaria que está aberta de domingo a domingo para te atender, do ladinho mesmo da Basílica do Senhor Bom Jesus. É hora de rezarmos juntos com o Padre Zé Vicente. Ser dizimista também é ser vocacionado. É uma vocação, é um chamado de Deus e que faz arder os corações. Pessoas que sentem chamadas, né, ficam inquietas e com certeza se colocam a caminho ou se colocam a serviço. Dízimo é serviço, é missão. Então, parabéns a você, querido irmão. Convide mais gente para participar, faz bem. Dízimo faz bem ao coração e faz bem à comunidade. Então, rezando, quero rezar aqui já a oração do ano vocacional que nós vamos aprendendo. Então, a rezar durante esse... já vamos começando aí a aprender a rezar então a oração que vai nos acompanhar durante todo esse ano. Vamos disponibilizar na tela também, Padre. Ok, isso. Aí o pessoal vai rezando conosco. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada, aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre a vossa família as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre, por essa bênção, por essa oração. Antes de terminar, eu não poderia deixar de agradecer e citar. O Padre falava dos movimentos que teremos aqui e já começou com o nosso retiro nesse final de semana, né? O retiro aqui no Senhor Bom Jesus, preparado com todo amor, com todo carinho, foi lindo. Os jovens amaram e já sentiram seu coração arder. Agora nós vamos trabalhar para continuar ardendo esses corações aqui na Basílica do Bom Jesus. Quero agradecer o pessoal da equipe que trabalhou, capitaneados todos pelo Padre Zé Vicente. Eu estive com o povo aqui também na equipe da música e da preparação do evento. O Gabriel, o João, né? João Otávio, Douglas, a Natalina. Também aqui o Renan, a Rúbia, a Sara, o Helder. Uma equipe grande, gente. Eu vou acabar não falando o nome de todo mundo, mas que Deus abençoe. O Robson também. Obrigado a todos vocês que colaboraram de uma forma ou de outra, aos pais, familiares de quem veio participar com a gente também. Foi lindo demais, logo logo a gente vai ter outro retiro.
chegamos ao final de mais um programa Bom Dia, Bom Jesus. Mais uma vez agradeço a Valquíria também pela confiança. Tá bom, Valquíria? Beijo para você, para a família e volta logo para o próximo programa também. Obrigado aos câmeras, ao pessoal da edição. E também aqui a equipe da música, ao Flávio, que esteve conosco no piano, também o Mar tocando o saxofone, vai tocar mais uma ainda no final do programa. Mar, obrigado mais uma vez pela presença e a gente espera agendar mais vezes com você aqui, viu? Com certeza, foi uma alegria estar aqui. É a primeira vez, não é fácil, mas a gente conseguiu, graças a Deus. E o padre falou sobre vocação, eu queria colocar isso, a música que eu escolhi, eu acho que vem a dizer isso. Que a vocação só funciona, a gente só consegue a vocação quando a família está junto. E eu separei essa música para falar sobre a família, que a família estando junto, a pessoa vocacionada, ela consegue, e ela vence, ela conquista o que ela quer. Belíssima mensagem, é isso mesmo, sempre temos de estar com a nossa família. Aquela canção, tua família, volta para ela, é isso aí. Vamos lá, com família, com o coração ardendo para evangelizar as famílias e sermos família Bom Jesus. Nós encerramos esse programa. Fique com Deus, não esqueça de comentar, de compartilhar, de mandar aí o link para seus familiares assistirem também o programa e de se inscrever no nosso canal no YouTube, tá bom? Um abraço para você, que Deus abençoe muito o seu coração. O Bom Jesus te abençoe.